Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Bom, terminou agora em São Januário, vitória vascaína por 4-0 sobre o CRB. O Vasco voltando a fazer 4 gols em uma partida, desde a estreia do time na temporada, quando fez 4-2 no Volta Redonda, voltando a ganhar por 4 gols de diferença, desde Vasco e Jorge Wilstermann pela Libertadores em 2018. 4 anos que o Vasco não vencia ninguém por 4 gols de diferença e conseguindo agora na reestreia de Emílio Faro? Não sei, né? Ele na verdade, o auxiliar permanente, está assumindo pela segunda vez e conseguindo em seu terceiro jogo, primeiro teve a sequência de 2 jogos após a saída do Zé Ricardo, seu terceiro jogo como técnico do Vasco, sua terceira vitória. Vasco com 100% de aproveitamento sob o comando do Emílio Faro, sempre que foi utilizado, né? Que foi preciso o auxiliar se tornar treinador. E aí fica a dúvida, né? Muita gente, inclusive, falou aqui no chat: será que o Emílio permanece até o fim do ano? Tem que continuar? E o próprio Emílio tinha falado antes que não era ideia dele assumir como treinador do Vasco nesse momento. Vamos ver como é que vai ser a decisão do próprio Emílio e da diretoria depois de mais uma boa atuação do time sob o comando do Emílio Faro. O Vasco abriu o placar com 3 minutos de jogo, uma bola parada, característica desse time do Vasco. Cruzamento de escanteio do Nenê, só que o Andrei aparecendo, né? Eu comentei até aqui durante a partida. Nos últimos jogos, o Andrei não tinha mais entrado dentro da área nessa jogada de bola parada, nos jogos com o Maurício Souza. E o Andrei tem por característica, sempre teve no sub-20, um bom cabeceio, uma boa chegada, principalmente no primeiro pau, em alguns cruzamentos vindo pelo lado direito, por exemplo. Dessa vez não foi no primeiro pau, foi no meio da área. O Andrei apareceu bem, fez 1-0 e abriu o caminho num jogo que tinha tudo para ser difícil contra um time que não perdia 9 jogos. O Vasco fez 1-0 com 3 minutos, teve chance de fazer 2-0 com o Nenê aos 6, numa boa jogada do Peck, numa recuperação de bola do Vasco no meio-campo. Isso foi determinante, inclusive, para a boa atuação do Vasco. Vou falar já sobre isso. Teve chance aos 10 em outra jogada do Peck, a bola vai para o Raniel, acaba finalizando em cima do Diogo Silva. Naqueles primeiros minutos, o Vasco poderia ter vencido ou estar vencendo por pelo menos 2-0. Pecou na hora de finalizar, tanto com o Nenê quanto o Raniel, permitiu ao CRB entrar um pouquinho no jogo, o meio do primeiro tempo começou a ficar equilibrado, o Vasco parou de ser um pouco agressivo na marcação, e foi exatamente no momento onde o Vasco tirou um pouquinho o pé da marcação, o CRB começou a ocupar um pouquinho mais de campo e conseguiu, inclusive, empatar o jogo. Depois o gol acabou sendo anulado. E o gol acabou saindo, esse que acabou sendo anulado, muito por conta de uma falta de pressão no meio-campo. O passador livre para dar a bola nas costas da defesa do Vasco, a jogada foi construída, o Thiago foi driblado e sai o gol do CRB, bem anulado pela arbitragem por conta de impedimento. Logo na sequência, o VAR foi lá, analisou a jogada, anulou o gol. Pouquinho depois, o Vasco muda novamente a postura, volta a pressionar o homem da bola. E é numa pressão dessa que o Yuri ganha, a bola vai no Raniel, o Raniel conduz muito bem, finge que vai dar um passe para o Nenê na esquerda, finaliza com a canhota e bota no fundo da rede, fazendo um 2-0, dando uma resposta muito rápida ao CRB, que crescia no jogo naquele momento. A partir dali, o jogo voltou a dar uma sentada, o Vasco voltou a respirar um pouquinho no jogo, o CRB já não tinha mais posse, e quando volta para o segundo tempo, o Vasco, mais uma vez, numa pressão mais alta com o Yuri que, vale lembrar, se tornou reserva com o Maurício Souza na última partida dele, exatamente para a entrada do Zé Gabriel. Mais uma vez o Yuri ganha uma bola no ataque, uma roubada de bola na entrada da área, mais uma vez a bola sobra para o Raniel. Só que na hora de concluir, ele acaba tentando driblar, o zagueiro corta, bola sobra para o Andrei marcar o seu terceiro gol como profissional, o segundo no jogo, e ali decreta o fim da partida. O Vasco estabelece naquele momento um 3-0, que para o CRB já parecia muito difícil reverter um 2-0, 3-0 se torna impossível. Então, uma partida muito sólida do Vasco. Teve um momento ali no meio do primeiro tempo, onde permitiu o CRB ter um pouquinho mais espaço para tocar a bola, tomou o susto do gol e soube reagir a isso. Acho que esse é o mais importante. No momento onde o Vasco tinha tudo para se desestabilizar
no jogo foi quando o time reagiu e voltou, que para mim foi o grande diferencial, essa pressão na bola. Yuri fez um grande jogo, o Andrei fez um jogaço, não só pelos 2 gols, mas pela construção. Aliás, o Vasco faz o 4-0 no finalzinho, com mais participação dos garotos, já nos acréscimos agora, com o Ignaldo marcando o primeiro gol dele como profissional, e o Vasco, numa boa jogada do Marlon Gomes, que entra bem na partida. 3-0 deu uma estabilidade, até para você rodar alguns jogadores. Nenê saiu, já estava cansado, não fez um grande jogo, mas foi decisivo mais uma vez na bola parada. Palácio entrou bem no jogo também, construindo alguns lances, trocando bons passes com o Andrei, se movimentando. 2 jogadores com qualidade técnica, facilita dentro de campo. O Marlon Gomes entrou bem pelo lado direito também para fazer a função do Figueiredo, mas com liberdade para flutuar. Aliás, essa foi uma das diferenças desse time também. A gente viu em muitos momentos o Raniel saindo da referência, participando mais do jogo, e os pontas que antes jogavam mais abertos, fechando. Foi assim que o Peck construiu as 2 jogadas no início do jogo, foi assim que o Figueiredo apareceu em alguns momentos para finalizar, o próprio Peck também, e agora no finalzinho do jogo, o Marlon Gomes, que entrou para fazer o lado direito, jogando um pouco mais por dentro, servindo o Ignaldo, que fez o primeiro gol dele como profissional, chorou no fim da partida e muito merecido. Uma trajetória de vida de um garoto que até outro dia estava jogando pelado em Campinho, hoje está fazendo gol no São Januário lotado no 4-0, numa baita festa em São Januário que o torcedor merecia, e o time hoje fez por merecer também. Não foi uma vitória casual, como foi contra o Operário sob o comando do Maurício Souza. Foi uma vitória construída sob uma boa atuação, com algumas mudanças, inclusive em relação ao que jogava o Vasco do Maurício Souza. Se Maurício Souza visava ter um time de mais posse de bola através da troca excessiva de passes, o Vasco hoje, não. Era um time que muitas vezes, quando foi pressionado, saiu na bola longa, buscou uma bola no corredor, tentou carregar essa bola, continuou fazendo a saída curta, com o Andrei lá atrás. Mas quando pressionado, não pensou 2 vezes antes de bater para frente e tinha jogada para isso. O Vasco, quando tinha a bola, tentava resolver em 2, 3 toques. Batia para frente, recuperava na frente. Dava o problema para o CRB, para ele jogar no campo dele e tentar sair de lá com ela. E aí entrou a grande atuação do Yuri, não só do Yuri, mas do próprio Peck, fez uma grande atuação também defensiva. O Léo Matos foi bem. O Léo Matos apareceu um pouco melhor no segundo tempo, depois já do jogo mais consolidado, né? Mas o Andrei muito bem, Yuri muito bem, Figueiredo e Peck bem nessa marcação, ajudando essa marcação mais alta, até o próprio Nenê, para ganhar essa bola e fazer um abafo em alguns momentos do CRB. Mas foi eficiente nessa pressão pós-perda em muitos momentos e construiu grande parte dessa vitória através disso. Então, mais uma grande atuação do Vasco sob o comando do Emílio Faro e fica aquela pulguinha na orelha. Emílio Faro deve continuar ou não deve continuar como técnico do Vasco? Emílio Faro quer continuar como técnico do Vasco ou não quer continuar como técnico do Vasco? O importante o Vasco volta à vice-liderança da Série B, impede que o adversário direto, porque o CRB poderia ficar a 4 pontos apenas do Vasco, caso vencesse hoje, então impede o adversário de colar nele, ultrapassa o Grêmio na classificação e volta a trazer seu torcedor para si. O Vasco vinha de uma sequência muito ruim com o Maurício Souza, aquela dúvida, apenas uma vitória em 6 jogos, o torcedor começando a duvidar, inclusive, do acesso que se desenhava muito bem com o Zé Ricardo, e o que era uma incógnita nesse momento, sem treinador, alguns jogadores saindo, vai ter a estreia do Alex Teixeira no domingo, tudo muito incerto, poderia ser uma estreia, inclusive, com uma pressão muito grande em cima do Alex para resolver todos os problemas. E o Vasco hoje já teve uma atuação coletivamente mais sólida do que vinha tendo, e individualmente, é o que eu sempre falo, a atuação sólida coletiva vai sempre favorecer para você ter uma atuação individual também muito sólida. E hoje a gente viu alguns jogadores tendo atuações individuais muito boas. Caso do Peck, caso do Andrei, a própria defesa foi bem também, apesar de algumas bolas nas costas, mas para mim, em alguns momentos de falha do meio campo, o Yuri foi muito bem, fazendo a marcação e fazendo essa marcação mais alta, principalmente, para não deixar sair limpo o CRB. Claro que tiveram falhas, claro que tiveram momentos onde o time não encaixou essa marcação. O lance do gol, inclusive, é um bom exemplo disso, mas natural. Primeiro que não existe jogo sem falha. Nenhum time consegue ter a posse 100% do jogo, consegue recuperar todas as bolas. Então, essas falhas vão acontecer. A forma é como você absorve elas e tenta resolver. E o Vasco do Faro hoje deu uma resposta muito rápida dentro de campo, no seu pior momento ali, quando estava no meio do primeiro tempo. E deu uma resposta direta, fazendo gol, ampliando a vantagem. Poderia ter feito até mais. Em determinado momento o time tirou o pé e a entrada do Ignaldo e do Marlon Gomes acabou trazendo, e do próprio Palácio, trouxe de volta o time para o jogo
e acabou fazendo um 4-0 ali no finalzinho, que consolida a grande atuação do time sob o comando do Faro. Mais uma. Vamos ver como é que vai ser o futuro dele e do Vasco nas próximas rodadas.